Faz parte dessa série de vídeos de aulas, série Legislação Educacional. Essa é a aula 4, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, também conhecida como Resolução número 4 do CNE-SEB, que é o Conselho Nacional de Educação, Conselho da Educação Básica. É isso, vamos que vamos. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, ou DCNEB. Vamos que vamos. Vou fazer um resuminho breve do que tem esse parecer número 4, que é DCNEB. Parecer CNE-SEB número 7 de 2010. Esse parecer, ele apresenta um parecer do Conselho de Educação, Conselho Nacional de Educação. Contém um relatório apresentando o quê? O histórico, depois mérito, as modalidades de educação, várias coisas em relação às modalidades. Depois, ao final do documento, referências e o resultado do parecer. E aí, no finalzinho, tem a resolução CNE, Conselho Nacional de Educação, Conselho da Educação Básica, a resolução número 4 de julho de 2010. E a resolução, aí sim a gente tem as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, beleza? Bom, pessoal, então essa resolução número 4, realmente, ela é a DCNEB. Ó, DCNEB. Você pode utilizar essa sigla para, na verdade, ficar mais fácil. Ó. Diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Vamos que vamos. Bom, as diretrizes é um documento muito menor do que o parecer. O parecer, como um todo, ele é enorme, tem muito texto. Né? É um documento lá de 80 páginas. E aí na página 60 até 80, que realmente vai ter as diretrizes curriculares nacionais. Então, nessa aula aqui a gente vai fazer um apanhado da diretriz em si. Então, iniciando na página 65, leio artigo por artigo, são 60 artigos. Tem o título 1, Objetivos, título 2, Referências Conceituais, título 3, Sistema Nacional de Educação, título 4, Acesso e Permanência para a Conquista da Qualidade Social, título 5, a Organização Curricular, Conceito, Limites e Possibilidades, título 6, Organização da Educação Básica, título 7, Elementos Constitutivos para a Organização das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. E aí, nessa aula a gente vai falar sobre o título 1, Objetivos, título 2, Referências Conceituais, e a gente continua os outros títulos nas outras aulas. Bom, sem mais delongas, sem demora, título 1, objetivos. Então você que está treinando, estude, anote, faça referências, puxe um esquema, escreva, faça anotações no caderno, enfim. Leia os artigos e com os artigos vocês vão perceber que esses artigos eles vêm de algum lugar. Então eles dialogam com o ECA, dialogam com a LDB, dialogam com a Constituição Federal e vão dialogar com a BNCC também, apesar desse documento ele surgir antes. A BNCC ela surge só depois, em 2017. Esse documento, como vocês viram, é de 2010. Mas, professor, se já tem BNCC, tem um monte de alteração da LDB, por que eu vou ficar vendo, lendo e fazendo menção, reflexão sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação básica? Por que, meu amigo, minha amiga professora? Porque a BNCC ela não exclui os DCNs, as diretrizes. Na verdade, ela é conduzida à existência, à sua estrutura, a partir do que diz a diretriz. Então, a BNCC ela não eliminou as outras legislações. Então, artigo 1º, vamos lá. A presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo. E tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. Então é isso. Essa diretriz é um conjunto orgânico articulado, né, para a educação básica.
É isso, ele define diretrizes, define caminhos possíveis. Então é muito importante, vocês vão perceber que tem muita coisa bem parecida com o que está nos outros regramentos e normas da educação. Artigo 2º. Essas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivos: 1. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição. Por quê, né? Porque a gente foi pensar aqui, a gente tem sim a lei maior, a Constituição, depois as leis orgânicas, né? No caso a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional. Então, são orientações, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Inciso 2. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola, da educação básica. Inciso 3. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Então, pessoal, fica muito esperto. Se cair em uma prova de concurso, quais são os objetivos das diretrizes curriculares nacionais? A gente tem aí inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, que orientam e definem esses objetivos. Então, sistematizar princípios de diretrizes gerais da educação básica com base nessas legislações maiores, LDB, Constituição, estimular a reflexão crítica sobre a execução e avaliação do PPP na escola. Então, avaliação crítica sobre o PPP. E orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes, né? Então, aqui, formação de docentes, muito importante. Então, aqui, de acordo com as leis, sistematizar as leis, estimular a reflexão crítica sobre o PPP e orientar a formação docente. Bom, pessoal, vocês têm aí, né, esse esqueminha que vocês podem desenvolver aí, escrever, fazer anotações, né, fazer um quadro, esqueminha geral. Então, quais são os objetivos? Quais são os objetivos da DCNEB? Então, vocês verificaram lá, né? Então, a gente tem aí, sistematizar, estimular, né, e orientar. Bom, ele vai sistematizar de fato o quê? O que está contido nas leis maiores. Quais são as leis maiores? Constituição Federal de 1988. E as leis orgânicas, leis complementares, que normatizam o que está regulamentado na Constituição. Então, por exemplo, aqui é a LDB. Então, sistematizar princípios e diretrizes, os quais tem na LDB. Estimular a reflexão crítica, né, e propositiva em relação ao quê? Ao projeto político-pedagógico das escolas. Né? Então, estimular essa reflexão. E orientar o quê? A formação. Né? Formação de professor, de docente, formação continuada. Porque a partir do que tem nas diretrizes, a gente vai basicamente orientar essa formação. Beleza? Faça o triângulo, faça o esqueminha, a gente vai desenvolver isso, anotar e gravar de maneira muito mais facilitada, para que você tenha uma boa memorização para enfrentar os exercícios, as questões, as provas de concurso e tudo mais. Vamos que vamos! As diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função da educação, na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Então, essas diretrizes, né, específicas para as etapas modalidades de educação básica, elas vêm aí basicamente, né, ter referência a esses objetivos constitucionais, beleza? Do que tem no Estado democrático de direito.
Título 2, referências conceituais. Artigo 4º. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de... Lembram? Tem princípio na Constituição, tem princípio na LDB e na DCNEB está balizado e baseado no que está contido na Constituição, na LDB, enfim. Então é claro, né? A gente ouve muito, né? A educação é de responsabilidade do Estado, poder público, família e da escola. Então aqui é isso. Então tem que garantir aos educandos, aos alunos, o ensino de acordo com alguns princípios, quais sejam. Vamos listar esses princípios aí. Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e aos direitos. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. Garantia de padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Então, esses são os princípios pelos quais se baseiam as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Como que eu vou gravar isso? A gente viu isso na LDB, a gente tem vídeos aqui sobre. A gente pode fazer também um esqueminha, né, para melhor gravar. Vamos pensar sobre isso, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Igliplureco G3V3. Pessoal, esse é um mnemônico importante, um mnemônico por quê, ó? Mnemônico. O mnemônico, ele é um esquema de palavras, siglas, mapas conceituais, algumas coisas que nos permite memorizar assuntos, né? Então, o mnemônico que tem essa palavra igliplureco G3V3. O IG, por que é o IG? O IG é importante para começar, ó. IG diz respeito ao quê? Igualdade. Igualdade. Igualdade de acesso, né? Inclusão, permanência na escola. E você começa a lembrar, o resto vem, ó. Igualdade de quê? De acesso e mais um monte de coisa. Beleza? Deixa eu ver se eu coloco outra cor aqui de caneta. Pode ser verde. Desse lado não tem verde, mas vai verde. Li. Li é fácil também. Por quê? Liberdade. Li, ó. Liberdade. Aí, professor, liberdade de quê? Né? Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar, de ter arte, mais um monte de coisa. Então, lembra o início, a liberdade de aprender. Você só aprende e o professor faz o quê? Ensina. Então, liberdade de aprender e ensinar. Então, o li já foi. E o plu? O plu também, ele é fácil de começar. Por isso que ele é importante lembrar do plu. Plu de pluralismo. Vou puxar mais o plu aqui, ó. Pluralismo. Professor, pluralismo de quê? De ideias, meu camarada. Só de ideias? Concepções. Ideias e concepções pedagógicas, como a gente viu há pouco. Beleza? Bom, o re é fácil, hein? Porque aqui é o plu já foi. O re tá de azul, vamos colocar azul. O re de respeito. Volta um pouquinho a tela depois. O que está lá atrás? Esse exercício de tentar memorizar é importante. Respeito. Tem que forçar a cachola aí. Respeito, né? À liberdade, né? Ao direito. Respeito e apreço, né?
à liberdade, aos direitos e tudo mais. Gente, a gente está num Estado democrático de direito, constitucional, né? Que tem leis gerais, estão ligadas aí às constituições de outros lugares, estão ligados ao que diz a ONU, aos organismos internacionais. Então, respeito à liberdade, garantia, direito disso, igualdade, tudo isso é de um Estado democrático de direito, Estado liberal. Bom, o re tá lá. Igli plure. Igli plure. Co G3V3. Agora, igli plureco G3V3. Igli pluré já foi. E o co? O co a gente lembra também que é o quê? Coexistência. O co de coexistência. De quê? Coexistência do quê? O que eu lembro? De instituições, ó. De instituições públicas e privadas, como está lá atrás. Pode cair essa questão? Essa questão não só pode cair, como que ela vai cair. A maioria dos concursos sempre tem. Então, coexistência de instituições públicas e privadas. Beleza. Agora temos o G. O G de laranjado. Tem um quase laranjado, um amarelinho aqui. Então, esses G são G3. Por quê? São 3 Gs. Então, ó, o primeiro você pode lembrar que é gratuidade. Gratuidade. Do quê? Do ensino público em instituições oficiais. O que mais que tem o G? G de garantia. Garantia de quê? Padrão de qualidade. O que mais que tem o G? G de gestão. Gestão o quê? Democrática. Ó, então a gente está quase fechando aqui. Então, igli plureco G3 já foi. Então, G3 já foi. Vamos agora colocar uma caneta verde e fechar nosso mnemônico. V são 3 vezes também. O que eu posso lembrar? Olha, vamos tentar lembrar do V. Eu gosto de sempre valorização. Nunca esqueço esse, ó. Valorização do professor, do profissional escolar. Profissional escolar. Tem que ter essa valorização, é uma diretriz importante. Valorização, já foi um V. O outro V, a gente pode pensar no quê? Valorização também, ó. Valorização de experiências, vou colocar aqui, experiências extra. Extra de extra escolar. Quase acabando. E o último V, lembra daquele termo vinculação? V de Opa. Deixa eu arrumar aqui. Vinculação. V de vinculação. Vinculação do que, professor? Entre a experiência não, entre a educação. Entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Então, ó, vinculação entre a educação escolar e o trabalho. Trabalho. Beleza? Então anotem aí igli plureco G3V3. Faça esse esquema. Para iniciar o lembrete, comece tentando anotar as primeiras palavras. I de igualdade, li de liberdade, plu de pluralismo, re de respeito, co de coexistência, G3, primeiro G, gratuidade, depois garantia, depois gestão democrática. V3, valorização, valorização de novo e vinculação. Fechou? Vamos que vamos. Artigo 5º. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos. Que eles colocam uma importância suprema da educação. Definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, e na legislação ordinária, e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. Então, pessoal, ó, tem que estar a educação de direito básico universal, que leva, né, indispensável para que se conquiste a cidadania. Então, a educação, nesse caso, ela vai estar alicerçada na Constituição Federal, né,
no ECA e na legislação ordinária. No caso, são legislações que normatizam o que está na Constituição. Então, nesse caso, né, no caso da educação, da LDB. Então, são as legislações indispensáveis aí, importante, né, para a conquista de direitos. Artigo 6º. Na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana. Então, na educação é necessário considerar essas duas dimensões. Tem a dimensão do educar e tem a do cuidar. Sempre lembrando, né, a centralidade do educando. Então aqui, pessoal, ó, o triângulozinho para nos ajudar. Aqui a gente tem as leis maiores. Quais são as leis maiores? Constituição Federal de 1988. E aí, você tem também, ó, aqui mais embaixo, você vai ter as leis que dizem respeito e que ajudam a normatizar os princípios constitucionais. Então aqui você vai ter, então aqui ó, Constituição Federal, aqui você pode colocar o que? O ECA. Aqui você pode colocar a LDB. Então a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei geral, né, ordinária. E as próprias diretrizes, elas estão aqui, elas normatizam, elas orientam, né? Então as diretrizes curriculares nacionais, né, da educação básica. DCNEB está aqui. As diretrizes nacionais para a educação especial estão aqui também. Então aqui são esses níveis, né? Então as leis gerais e aqui tem as diretrizes. A lei maior sempre é a Constituição Federal. Nada pode ir contra essas leis e essas leis não podem contrariar a Constituição, porque senão serão considerados leis ou artigos ou normativos ou normas inconstitucionais. Ó. Inconstitucionais. Não pode ser inconstitucionais, então tem que basear no que está dito pela Constituição. Vamos que vamos. Título 3, Sistema Nacional de Educação. Artigo 7º. Está acabando essa primeira parte, depois a gente continua a outra parte dessa aula. Artigo 7º. A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração. Sempre tem, gente, esse regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, no contexto da estrutura federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos, para assegurar a efetividade ao projeto da educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. Então tem que ter articulação institucional. Para isso, a educação ela deve se basear, né, ter como orientação o regime de colaboração. Então a União é o quê? Estado-nação. Estado que não é o Estado regional, hein, das unidades federativas. Aqui é Estado-nação. Quem que é o Estado-nação? O país, o Brasil. Né? Respondendo aqui pela categoria União. Então aí junto com os estados são as unidades federativas. Opa, deixa eu arrumar aqui. Junto com os estados, vou colocar em minúsculo, né? Aí sim são as unidades federativas. E aí o DF, Distrito Federal, e os municípios. Então, né, aqui há um regime de colaboração. Então, por exemplo, no currículo de referência que estavam fazendo em alguns lugares, né, a União foi lá e estabeleceu regras sobre o currículo, estão nos DCNs, que está na BNCC. E aí, as unidades de federação, os estados e o Distrito Federal vão lá e fazem, olha, a gente vai fazer o nosso currículo de referência. E os municípios, olha, eu vou utilizar o currículo de referência que tem no estado e algumas cidades vão fazer o próprio currículo, né, ou vão fazer adaptações. E assim para outras normas também. Beleza? Parágrafo 1º. Essa institucionalização é possibilitada por um Sistema Nacional de Educação. Já disse Saviani, né, que o Brasil tinha que ter um Sistema Nacional de Educação muito importante para a sua estrutura e para fortalecer cada vez mais a educação. No qual cada ente federativo, com suas peculiares competências,
é chamada a colaborar para transformar a educação básica em um sistema orgânico, sequencial e articulado. Parágrafo 2º. O que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida, que se justifica pela realização de atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos. Parágrafo 3º. O regime de colaboração, pode cair na prova, hein? Entre os entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia do sistema e valorizadas as diferenças regionais. Então a gente ouve isso na Constituição Federal, a gente ouve isso na LDB. Então por quê? Porque as diretrizes elas estão baseadas nesses ordenamentos jurídicos maiores, né? Então tem que ter esse regime de colaboração, tem que ter as funções distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação. É isso, pessoal. Ficamos aqui. Aí no próximo vídeo a gente continua na parte 2 sobre as diretrizes, né, curriculares nacionais da educação básica, DCNEB. Valeu, pessoal. Essa é a parte 2. A gente continua no próximo vídeo.